Shalom! Povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nós estamos nessa casa conhecida como casa de oração. Acabou de sair ali um pão de queijo quentinho, né? Gostoso, né? Você comer um pãozinho de queijo, desfrutar de uma palavra bênção, uma palavra revelada ao nosso coração. Hoje nós estamos aqui em 2 Reis, capítulo 17, e nesse capítulo 17 aqui é um marco, né, na história de Israel. É um contexto triste, né? Aquilo que eles vieram semeando, eles acabaram colhendo. A gente vai ver aqui o último reinado de Israel, do rei de Israel, que é Oséias, e a queda de Samaria e o cativeiro, né? Israel também vai ser castigado com o exílio, né? Então a gente vê aqui, né, que o povo de Israel, o do Reino do Norte, eles acabaram se desviando dos caminhos do Senhor, deixaram-se levar pelos deuses pagãos daquele povo, adorando a Baal e adorando a deusa Azera, seguindo os costumes, rituais daquele povo, né, sacrificando os seus filhos, as suas filhas a esses deuses. E a ira do Senhor se acendeu sobre eles, assim como Moisés havia dito antes deles entrarem na terra prometida. O que vai acontecer, né, com esse povo? Que se corrompeu, se esqueceu daquele Senhor que tirou da terra da escravidão, né, que colocou eles em liberdade, e Deus foi enviando os seus profetas, né, a fim de adverti-los quanto ao juízo, né? Mas caiu por discreto. Eles literalmente adoraram outros deuses em Dan, em Betel, adoraram bezerros de ouro, altares a deusa Azera. E aqui nós vamos ver nesse contexto, né? Porque outra hora o rei ali de Samaria ali, ele havia feito ali uma aliança, né, com o rei da Síria, né? Deu um suborno, uma propina para ele, para que não invadisse, para que ele viesse ali pagando os impostos para a Síria. Mas fato é que agora, né, aqui no reinado de Oséias, ele não consegue manter esse compromisso, né? E o rei da Síria invade, né, aqui Samaria, né, e leva todos como cativo. E eles tinham uma forma muito peculiar, né, de tratar as coisas, né? Eles invadiam, eles intimidavam pelo medo, e eles tomavam esse povo para si e espalhavam eles, né? Você vai ver aqui que alguns foram enviados para a Babilônia, outros para outros territórios, aldeias, a fim de desmistificar, né? A fim deles perderem as suas origens, a sua essência. Diferente da Babilônia, né? Na Babilônia nós vamos ver, quando o povo ali de Judá eles foram levados cativo, ele vai escolher os mais jovens, né? As pessoas mais inteligentes ali, e vai trazer para, né, a Babilônia. Então vamos dar uma analisada nesse contexto, né? Ver aqui é um marco, né, de toda a trajetória que nós viemos aqui vendo, né? Desde Moisés, Josué, os reis, né? E agora nós culminamos nesse ponto que é tão importante. Então a palavra de Deus diz assim no capítulo 17, verso 1: No 12º ano de Acás, rei de Judá, Oécia, Berá, Oséias, filho de Elá, começou a reinar sobre Israel e reinou 9 anos em Samaria. Ele praticou o que Yahvé, o Senhor, reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Salmaneser, rei da Síria, atacou, pois, Oséias, sujeitou-se a ele, tornando-se seu vassalo, ele pagando impostos. Entretanto, o rei da Síria descobriu que Oséias o traíra. É que este havia mandado mensageiros a Sol, rei do Egito, e não pagava mais tributos anualmente ao rei da Síria, como fazia antes. Então este deteve e colocou em correntes em uma prisão.
Em seguida, o rei da Síria invadiu toda a nação e atacou Samaria e sitiou por 3 anos. No 9º ano de Oséias, o rei da Síria tomou completamente Samaria e levou Israel cativo para a Síria. Eles o estabeleceu em Halá e junto a Abor, rio de Gozã, e na cidade dos Medos. Então aqui a gente vê que ele desmistificou, né, nesses locais aqui, o povo de Israel, né? E isso ocorreu porque os israelitas tinham pecado contra Javé, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, libertando-os da opressão de Faraó, rei do Egito, e porque havia adorado a outros deuses, e seguiram as tradições e costumes das nações que o Senhor tinha expulsado da presença dos filhos de Israel, e outras práticas pagãs que os próprios reis de Israel introduziram. Os israelitas também agiram de forma pecaminosa, em secreto contra Javé, o seu Deus. Em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas, eles construíram altares idólatras, ergueram colunas sagradas e postes para adoração em todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa. Sacrificaram em todos os lugares altos, imitando as nações que o Senhor havia expulsado diante deles, e cometeram ações más, provocando sobremodo a ira de Javé. Prestaram culto, adoração aos ídolos, embora Javé expressamente lhe houvesse dito: vós não procedereis deste modo. Verso 13. Mas o Senhor advertiu Israel e Judá por meio da pregação de todos os profetas evidentes, ordenando: convertei-vos dos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a Torá, a lei que ordenei a vossos antepassados e que vos enviei por meio da vida e do ministério de meus servos, os profetas. Porém, eles não deram ouvido, ao contrário, agiram com a mesma sordida teimosia de seus antepassados, que não depositaram toda a confiança no Senhor seu Deus. Desprezaram os seus decretos, a aliança que o Senhor havia estabelecido com seus pais e sua descendência. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles próprios absolutamente nulos, como todas as nações pagãs ao seu redor. Apressar de Javé lhes ter ordenado que não se comportasse com elas, né, daquele modo. Rejeitaram todos os mandamentos de Javé, o seu Deus, e edificaram para si 2 ídolos de metal, da forma de bezerros, e um poste sagrado de Azera. Inclinaram-se à adoração perante todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Fizeram passar pelo fogo seus próprios filhos e filhas, praticaram adivinhações e feitiçaria e venderam-se para fazer o mal diante dos olhos do Senhor, provocando a sua ira. Então Javé irritou-se sobremaneira contra Israel e os expulsou de sua presença, restando apenas a tribo de Judá. Nem mesmo Judá havia preservado os mandamentos de Javé, seu Deus, mas seguiu os costumes pagãos de Israel, vinha praticando também. Por isso o Senhor desprezou toda a linhagem de Israel e os oprimiu, entregando-os nas mãos dos invasores, até que os expulsou da sua presença. Ele, com feito, havia separado Israel da casa de Davi, e Israel tinha proclamado Jeroboão, filho de Nebate. Como rei, Jeroboão afastou Israel da vocação a Javé e induziu a cometer grande pecado. Assim os israelitas, é semelhança de Jeroboão, praticaram todos os pecados possíveis e jamais se desviaram deles. Até que Javé, o Senhor, expulsou Israel diante da sua face, como havia advertido por intermédio de todos os seus servos e profetas. Sendo assim, Israel foi banido da sua própria terra para a Síria.
onde está até o dia de hoje. Depois desses acontecimentos, o rei da Síria mandou buscar gente da Babilônia, Cuta, Avá, Amate e Sepharvaim, e fez com que essas pessoas se estabelecessem na cidade de Samaria, em lugar dos israelitas. E elas tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Quando começaram a se instalar na terra, esses povos não cultuavam Javé. E esses mandou contra eles os leões, que estraçalhavam vários deles. Então clamaram ao rei da Síria: as gentes que transportas e fizeste habitar na sua cidade de Samaria não conhecem os rituais e as maneiras de servir o Deus da terra. Por isso enviou leões ferozes para atacá-las, aos quais as mataram. Então o rei da Síria mandou a dizer: levai para Samaria um dos sacerdotes que de lá trouxeste, que ele volte lá a habitar, e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Assim partiu um dos sacerdotes que havia sido exilado de Samaria e veio morar em Betel. E lhes ensinou como adorar e obedecer o Senhor. Contudo, cada nação edificou para si os seus próprios deuses e os colocou nos templos dos montes que os samaritanos haviam construído. E assim procedeu cada povo segundo sua cultura nas cidades em que habitou. Os babilônicos ergueram uma estátua a Sucote-Benote, e da Cuta cultuaram a imagem de Negal e os amantes acima. Os aveus levantaram Nibás e Ataques, e os servitas chegaram a queimar seus próprios filhos em sacrifício a Adrameleque e Anameleque, deuses de Sepharvaim. Eles temiam a Javé, mas também nomeavam qualquer religioso que se prontificasse a lhe servir, como sacerdote nos altares idólatras. Dessa forma temiam o Senhor, mas também cultuavam seus próprios deuses, conforme os costumes e as tradições pagãs das nações dentre as quais haviam sido levados cativos. Até os dias atuais, esses povos praticam seus rituais conforme os costumes antigos. Não honram nem obedecem a Javé, tampouco respeitam seus estatutos, decretos, juízos, ordenanças, nem se comprometem com a Torá, a lei, aos mandamentos que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, que deu o nome de Israel, com os quais Javé, o Senhor, havia firmado uma aliança, a quem havia expressamente ordenado: não temereis outros deuses, nem os adorareis, nem lhes prestais culto, nem lhes ofereceis devoção e sacrifício, mas temereis somente ao Senhor Deus, que vos libertou do Egito com grande poder e com braço forte. A ele adorareis e a ele ofereceis sacrifício. Quanto aos estatutos e as normas, a Torá e a lei e os mandamentos que o Senhor escreveu para vós, tereis zelo de obedecer a esses todos os dias de vossas vidas, e não temereis nem seguireis a outros deuses, e não vos esqueceis das alianças que estabeleci convosco. Não temereis a outros deuses, mas confiareis e obedecereis somente a Javé, o Senhor vosso Deus, e a eles vos livrará do poder de todos os vossos inimigos. Contudo, o povo não deu ouvido à palavra. Ao contrário, entregaram a prática de todos os costumes e rituais pagãos, conforme seus antigos costumes. Assim, estas nações temiam o Senhor, mas ao mesmo tempo idolatravam suas imagens esculpidas. Seus filhos e seus descendentes agem até o dia de hoje, exatamente como fizeram seus pais. Amém? É triste, né? A gente, enquanto o Rodolfo estava lendo, estava lembrando aqui, né, um pouco da minha criação. Porque eu cresci num lar onde eu via isso acontecendo. A minha mãe, ela servia vários deuses, né? Ao mesmo tempo que ela ia numa missa, ela ia num terreiro de umbanda, tinha várias revistinhas de horóscopo. E interessante que essa semana eu vivi uma experiência dessa. Uma moça pediu oração, tudo tal, ali na escola. E depois num outro momento, nós estávamos numa sala
E ela perguntando para outra moça: ah, você é leonina? A minha filha também, leonina é genioso, não sei. Começou a falar daquele negócio. Eu fiquei assim olhando para ela, mas fiquei meio sem entender, porque ela falou tão bem de Jesus, pediu oração e tudo. Falei para ela: não, vou estar orando, né? Depois ela agindo daquela forma, eu falei: meu Deus, tá explicado, né? Por que que as coisas vão mal? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém, né? Você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve ao dinheiro. Ou você serve a Deus ou você serve aos prazeres, ao diabo, né? O mundo jaz do maligno. Aquele que se corrompe, que não vive de acordo com os mandamentos, ele tá pecando, isso é fato, né? Então, assim, é triste a gente ver que aquele povo onde viveram tantas experiências, onde eles viam ali o poder de Deus sendo manifestado de uma forma assim diferente, né? Porque Deus é o mesmo, só que naquela época os profetas ali, quando eles prestavam, né? Gente, a gente acabou de ver Eliseu, né? Elias, Eliseu, quantas coisas esses profetas fizeram, né? O poder de Deus se manifestando diante da vida deles. E hoje em dia a gente também vê o poder de Deus se manifestando na vida das pessoas, mas mesmo assim, né? Existem aqueles que preferem ali servir a dois senhores. Então, daqui para frente, a gente vai ver as consequências, né? Aqui a gente vê, né, um relato que Deus veio dando muita oportunidade para essa geração, né? O povo de Israel é um povo escolhido, um povo separado, santo, né? Um povo que foi predestinado a entrar na Terra Prometida, que viu muitos milagres, né? Viu a mão poderosa de Deus tirando eles do meio da escravidão, e mesmo assim, né, muitos se deixaram corromper, se deixaram se levar pela multidão. Isso aconteceu, né, milhares de anos atrás, né, antes de Cristo. E então tu imagina como é que não está nos dias de hoje, né? O quanto que nós não estamos talvez distante, né, das promessas, das coisas de Deus, porque até mesmo os profetas dessa geração, a gente vê muitos deles se corrompendo, não tendo compromisso com a verdade. E se não há quem pregue a verdade, você imagina como que as pessoas elas estão sendo iludidas, né? É por isso que é a importância da gente meditar nas Escrituras todos os dias, fazendo um devocional da nossa vida, buscando essa verdade que liberta, e as escamas dos olhos vão caindo. A vida da pessoa vai sendo transformada pelo poder da palavra. Porque não tem como aqui, por mais que a gente fale, tá aqui o capítulo 17 todinho, ele está bem explícito, bem detalhado, né? Tudo que aconteceu com esse povo, né? E há promessas, né? Há diversas orientações aqui no livro da Sagrado do Senhor, quanto aos sinais das coisas que vão acontecer, né? E fato é que as pessoas, elas estão que nem no tempo de Noé, né? Elas estão se casando, dando-se casamento. Essa história de Jesus voltar é uma coisa que para elas não vai acontecer. A palavra de Deus se torna genérica, entra por um ouvido e sai por outro, e se converter dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados, nada, né? E a gente vê o que? A maldade de muitos, a maldade crescendo, o amor de muitos se esfriando, né? Essa decadência espiritual que a gente vê que está ocorrendo aí fora, né? Então isso traz muitos males, muitas consequências, né? E a gente precisa se encontrar com a palavra que se liberta, né? Que transforma. As coisas de Deus não tem meio termo, mas se ensinam não tem como eu servir a dois senhores. Ou eu amo a Deus de todo o meu coração, né? E sirvo a Ele, e não vou ficar, sabe, em coisas de adivinhações, horóscopo. Não vou ficar levantando altares, idolatrando imagens. Mas que essa imagem ela submete uma intermediação entre Deus e conversa, irmão. Isso não está na Bíblia, né? Não adianta. Deus não divide a glória dele com ninguém, né? Então a pessoa prefere ficar em costume pagão que seus pais, né, que vem de tradição de geração em geração, do que se converter e adorar o Deus vivo, né? Então, assim,
que a gente possa abrir os nossos olhos espirituais, né? E sabe, e realmente se olhar para dentro de nós, né? Será que a gente também não tem, talvez, cometido esses atos, né? De uma forma, às vezes, de uma forma inocente, às vezes, ou até mesmo tendo pleno conhecimento e adorando outras coisas, não dando a devida reverência às coisas de Deus, né? Porque cabe a nós, né? Se a gente vai seguir a multidão ou se verdadeiramente nós vamos nos posicionar e servir a um único Deus, né? Então, traz muito ensinamento, traz muito conhecimento essa palavra, né? Do que algo que aconteceu lá atrás e que eu falo para você, gente. Essa geração, eu acho que é uma das piores de todas que nós estamos vivendo, né? Por isso que a gente precisa buscar, sabe, essa verdade todos os dias, buscar trazer essa verdade, porque é somente através da palavra de Deus que nós vamos ver vidas sendo transformadas. E você tem essa oportunidade, né? O livro está aqui, né? Basta a gente se dedicar a buscar essa santidade, entender mais as coisas do reino. Isso aqui tá de livre acesso para todo mundo. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de mais um dia, Senhor, poder se alimentar, Senhor, da Tua palavra, essa palavra que é tão preciosa, que é tão importante para a nossa vida, que abre os nossos olhos quanto a verdadeira adoração, a verdadeira devoção que devemos ter, Senhor. Eis aqui um povo que foi escolhido, um povo que foi separado, né, rumo à promessa, né, de ter assim um futuro brilhante, de poder estar, Senhor, todos os dias no átrio do Senhor, mas que deixou-se corromper, deixou-se levar pela multidão. E a gente vê aqui um cenário trágico na história, Pai. Esse povo sendo cativo, voltando à escravidão, servindo a Deus pagão, longe dos caminhos do Senhor, Pai. Eu peço, Senhor, e oro para que o Senhor tenha misericórdia dessa geração, para que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, da nossa vida, dos nossos irmãos que assistem esse canal. Se porventura, Pai, nós andamos errantes, se nós temos esquecido, Senhor, dos Teus mandamentos, das Tuas ordenanças, das Tuas leis, e temos, Senhor, porventura adorado outros deuses, se porventura nós temos deixado nos corromper, Senhor, e não temos dado a devida importância à Sua palavra, Senhor. Eu creio que o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus de amor, que o Senhor continua sendo o mesmo ontem e hoje e vem sendo eternamente, dando diversas oportunidades, Pai. Que a gente possa se arrepender dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos e se converter ao Senhor de todo o coração, abandonando aos deuses pagãos dos nossos antepassados, abandonando, Senhor, o misticismo, né, a feitiçaria, tudo aquilo que porventura não provém de Ti, Senhor, porque isso traz males, isso traz consequência para a nossa vida e para muitas pessoas. Que a gente possa, Senhor, adorar o Deus vivo de uma forma ímpar, de uma forma verdadeira, de uma forma genuína, através da Sua palavra. Que Teu Espírito se revele a nós, Senhor, e que a gente possa, Senhor, diferente do que aconteceu nessa história aqui que nós lemos, que a gente possa ser a diferença nessa geração, que a gente possa, Senhor, amar mais o próximo, que a gente possa, Senhor, sabe, da mesma forma que a gente recebe essa mensagem, que a gente possa também transbordar na vida dos nossos irmãos e trazer e resgatar essas pessoas para a gloriosa luz de Jesus Cristo. Eu lhe oro, Pai, e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa, Senhor, essa família, essa casa, Pai, essa pessoa que continua, Senhor, perseverante, que esteve conosco nesse ano todo, Pai, meditando, Senhor, na Tua palavra. Fortalece ela, Pai, livra ela de todo mal. Eu oro, Senhor, por essa pessoa, meu Pai, que está desanimada, está abatida, que não vê, Senhor, um romper, Senhor, na vida espiritual, conjugal, que está passando por dificuldade financeira, Senhor. Que o Senhor possa se revelar a ela em nome do Senhor Jesus, Senhor. Nós oramos por essa pessoa que está desanimada, que está, Senhor, com síndrome de pânico, entrando em depressão, Pai. Oh, meu Deus, nós temos visto relatos de pessoas que, através da Sua palavra, da meditação diária da palavra, têm se libertado, têm se curado, Senhor. Têm se deixado o remédio, têm voltado, Senhor, para a luz do Senhor, porque
A tua palavra diz, Senhor, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho, Senhor. Esse é o melhor remédio que nós podemos ter na nossa vida. Nós repreendemos, Senhor, todo o mal, Senhor, que vem sobre a vida dessa pessoa, meu Pai, que seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Se o Senhor não voltar, nós estaremos aqui gravando o próximo devocional, 2 Reis, capítulo 18, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Deus abençoe seu dia. Shalom.